amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. WhatsApp à sua disposição, 974-012235. O telefone à sua disposição é o 11-5052-6622 e ainda o chat no site da AltV. Participando desta edição de Gente que Fala, cirurgião plástico, Dr. Aulus Albano. Prazer tê-lo aqui, doutor Aulus. Muito obrigado, prazer é todo meu. É sempre uma alegria estar por aqui. Também conosco, como eu anuncio, Lelá Monteiro? Pode ser Lelá Monteiro pela grafia, pela rádio todo mundo chama de Lela, isso vem de Valéria. Sim. E eu adoro o Lela porque fica mais leve, né? A gente vai ficando mais leve, tendo a possibilidade de ficar mais velho e ficar mais leve, acho que é sempre agradável. Mas Lela, então, Lela... fisioterapeuta... O que mais? Sexóloga? Então, eu sou fisioterapeuta uroginecológica e urológica, né? Quando falar de fisioterapia pélvica, trato somente essa região, o que não é pouco. E depois eu fui fazer terapia sexual, sou psicanalista também, atendo casais, adolescentes e família. Então, é um tema que eu gosto muito de falar. Quando eu falo de falar de sexualidade, é falar do ser humano, é falar de respeito, é falar de relacionamento. Sexóloga é uma... Posso chamar de função? Sim. É uma função mais recente? Sim, é bem recente a questão. E aí tem algumas nomenclaturas, né? O que seria uma sexóloga, uma terapeuta sexual, uma educadora sexual? Eu fiz a formação em sexologia pela Escola Paulista de Psicanálise, onde eu fiz psicanálise, e depois fui fazer um mestrado em terapia sexual e fui fazer especialização dentro dessa área. Mas ainda é muito recente isso no Brasil. Também conosco o fisioterapeuta Rodrigo Pérez. Prazer tê-lo aqui, Rodrigo. Prazer é todo meu, eu agradeço. Acho que a gente tem muitos assuntos, né, em pauta hoje interessantes para informar a população de maneira geral, principalmente do papel da fisioterapia neurológica. O que é Central de Fisioterapia? A Central da Fisioterapia é uma empresa que eu fundei há 5 anos, com um foco em atendimento domiciliar, buscando qualidade e praticidade, e também em relação ao custo-benefício ao paciente. Sempre que eu converso com algum fisioterapeuta hoje, sempre informo, não, porque eu atendo a domicílio, atendo em casa. Sim. Também é uma forma nova, porque a gente, fisioterapia, você tinha que ir lá de qualquer maneira. O doutor Aulus é contemporâneo. Não tinha esse negócio de ir em casa, né, doutor Aulus? Antigamente mesmo tinha. Sim. Eu estou com 70, né? Certo. Então, antigamente mesmo havia o costume de muito restrito, ver o paciente em casa. Muito restrito. Depois, com o aumento da cidade, não sei, acabou sendo mais difícil de ver o paciente em casa. Exatamente. Né? A gente está voltando a isso. Um dos nossos objetivos foi justamente isso. Para quem vive em São Paulo, né, ou grandes capitais, como mais 5 que nós estamos, o problema do trânsito, né? Esse deslocamento de você ir e vir até uma clínica e também deslocar outra pessoa para auxiliá-lo, né? Então, a Central da Fisioterapia trouxe essa solução, né, para comodidade, principalmente para pacientes que têm alguma dificuldade por alguma alteração motora, né? Ou seja, perda de movimento, que necessitam de auxílio de um parente ou, enfim, o teu alguém cartão faz referência à fisioterapia, acupuntura, fonoaudiologia e também central da gestação, nesta tua central de fisioterapia, central da saúde. Exatamente. Na verdade, a história começa ao longo aí de 15 anos de profissão e há 5 anos atrás eu fundei a Central da Fisioterapia, que é a minha área de atuação. Como acabou dando muito certo essa questão do atendimento domiciliar, outros pacientes foram nos procurando. Entre outras necessidades, como fonoaudiologia, a parte de acupuntura, que aumentou muito no Brasil, também é uma especialidade da área de fisioterapia e fonoaudiologia, como outras da área da saúde, e a gestação. Na verdade, a gestação, como a doutora que é especialista, a gente vai conversar sobre isso também, a gente separou. Na verdade, são fisioterapeutas porque havia
um grupo, né, de mulheres, de gestantes, nos procurando. Então, a gente separou um grupo de especialistas, fisioterapeutas mulheres, que pudessem também trabalhar com prevenção e tratamento, em caso, ou seja, problema de coluna, né, no aumento do feto, a barriga aumenta, dores nas costas. E até mesmo a questão de retenção de líquidos, inchaço, drenagem linfática e tudo mais. Estou aqui até para puxar um pouco ali da doutora, para aprender um pouco mais. É uma área que cresceu muito, né, no Brasil, e eu estou investindo nisso também. Doutor Roberto Vaz, prazer tê-lo aqui. Muito prazer, Scarelli, obrigado. Saudações a todos os seus ouvintes, telespectadores. Tenho certeza que vai ser um grande programa. O senhor é urologista. Eu sou urologista, faz tempo já. Que bom, que bom. Então vamos aproveitar a experiência do senhor. Eu estava conversando com a Lela que eu não acredito muito nas pesquisas brasileiras, em todas elas, em todos, porque eu acho que a diversidade no Brasil é muito grande, né? Então isso atinge todos os setores. Então quando eu vejo aqui uma pesquisa que diz que metade dos homens não faz exame de próstata, eu também desconfio que ela não seja real. Eu acho que tem bem menos. Infelizmente, a gente realmente tem algo. Eu sou obrigado a concordar com você que nós temos vários problemas com relação a números em termos de saúde. Mas, se isso não for verdade, eu acho que é pior. Infelizmente, eu acho que é pior. É pior. Infelizmente, quando a gente examina até colegas médicos já com tumor avançado, às vezes fora de possibilidade de cura, embora felizmente haja tratamento mesmo para tumores avançados, e pacientes com décadas aí têm se tratado, apesar de ter tumor avançado, a gente não tem dúvida de que a prevenção realmente é o melhor remédio. Eu me submeto a exame de próstata e o diagnóstico precoce, hoje eu estava falando até com um paciente, que ele é um felizardo, porque ele pegou a doença, nós pegamos a doença no começo, em fase passiva de cura, antes dele ter qualquer sintomas. Então, a pessoa não deve esperar ter sintomas para fazer o exame. Seguramente, alguns grupos são grupos de risco maior, né? O negro, né, o afrodescendente, tem risco maior, existe uma questão aí racial, existem questões genéticas. Quem tem parentes próximos com risco, com câncer, o risco é aumentado. Se tiver mais de um parente, é mais aumentado ainda. E existe muita discussão que não está definida com relação à dieta, etc., no sentido de prevenção. Então, a grande prevenção realmente é fazer exame. Existe também uma discussão junto com o pessoal de saúde pública, se deve fazer ou não deve fazer screen, mas, pessoalmente, eu não tenho dúvida de que, se a vida é boa e o objetivo inicial de todos nós é ser feliz, né? Acho que, acima de tudo, vamos ser felizes, e a saúde faz parte disso, porque não é só morrer, não. É sofrer e sofrer muito. Eu vou pegar o gancho na sua fala, como fisioterapeuta urológica, que eu tenho maior orgulho de falar que eu tenho essa especialidade, essa atuação, dizendo que dentro de todas essas questões existe a questão do homem, do perfil do homem brasileiro, né, que tem um mito que não quer ir no urologista, né? O mito do que se vai gostar, a brincadeirinha entre os amigos, ou a questão que se tem alguma coisa, aí vai ficar impotente. E eu tenho falado isso com muita frequência. Tudo isso é uma grande bobagem. E reforço a sua fala. Se tiver alguma coisa, é melhor pegar no início. Se tiver, em alguns casos que tem, não é a maioria, uma disfunção erétil, ou se tiver uma incontinência urinária, existe uma fisioterapia urológica para isso, extremamente eficaz, né? Então, não tem por que ter medo. E o exame de próstata é algo tão rápido, quem fala que gosta é de uma grande bobagem, é extremamente rápido, e o maior ato de masculinidade é a pessoa, né, moderna, inteligente, procurar a sua saúde integral. Doutor Aulos? Completando, o que pode acabar com a masculinidade é o câncer de próstata, não o exame de próstata. Exatamente. O tratamento em fases avançadas, ele impacta muito mais na sexualidade do que nas fases precoces. Essa é uma observação bastante pertinente. Doutor Roberto, o senhor fala em sintomas. Existem sintomas para
para o câncer de próstata? Existe. Na realidade, nós, como eu falei e vou reforçar, pretendemos fazer diagnóstico antes de qualquer sintoma. Alguns sintomas, eles não são exclusivos do câncer de próstata. Por exemplo, a pessoa que tem dificuldade miccional a partir de uma certa idade, o jato de urina é fraco, demorado, tem que sair correndo para fazer xixi, perde urina. Isso são sintomas que podem ser câncer de próstata, mas até, na maioria das vezes, nem é câncer de próstata. Existem sintomas já de um tumor mais avançado, como todos os tumores malignos, já de emagrecimento, de queda no estado geral. Existem sintomas... Mas isso não é sintoma, aí já é um Não, é sintoma emagrecimento, né? Mas já é um estágio avançado. Sim, mas às vezes o primeiro sintoma de um câncer de próstata, por exemplo, pode ser uma fratura óssea, porque o sintoma já é da metástase. Então a pessoa nem tem dificuldade miccional, mas tem uma fratura, vai ver a fratura, uma metástase de um câncer de próstata. Então, existe essa grande variação. Às vezes a pessoa tem insuficiência renal, quer dizer, o tumor cresce, bloqueia os ureteres, os canais que vêm do rim, e a pessoa acaba entrando em insuficiência renal. O rim para de funcionar e tem um quadro que é dramático, de uremia, com inchaço, edema, etc. Lela, carnaval, vale tudo? Eu acredito que não, eu espero que não, né? Por mais que tenha essa deixa aí, vamos aproveitar o carnaval, né? Ontem nós falávamos muito na rádio, as perguntas eram essa, parece que vai ter um desespero que vai acabar o mundo. Gente, não vai acabar o mundo. E o mesmo apelo que eu fiz ontem, eu vou fazer sempre, até acabar o carnaval. Cuidado, né, com essas relações fugazes. Aí, às vezes, as pessoas nós temos um carnaval tão diversificado pelo Brasil, tem que se usar o preservativo, sim, em qualquer idade, né? Chamar atenção para os mais jovens que acham que não tem nenhuma questão. Tem todas as DSTs, as gravidez indesejada, o excesso do consumo de álcool no Brasil, né? Então, perigosíssimo. E a questão das drogas. Eu falo, olha, vai para o carnaval, vai de cara limpa, né? É só mais um feriado que dá para você dançar e aproveitar com a família e não precisa rasgar a fantasia no final. Com exceção das drogas, que eu penso da mesma forma que você, o resto é tudo muito bom, Lela. Então, dá para se beijar na boca, né? Dá para se fazer outras coisas, mas se previna. Rasgar a fantasia, ótimo. Então, mas rasga a fantasia, porque depois, hoje em dia, todo mundo está filmando, está fotografando, arrependimento depois, né? Eu costumo falar muito com adolescentes que, às vezes, elas falam assim, mas ele me quer. Criatura, vá com calma. Às vezes ele quer só o seu corpo nesse momento, né? Aí depois, né? Então, há muita ilusão. Veja, Lela, você está chamando a atenção para uma coisa que eu acho que é importante, porque hoje em dia existe um conceito, principalmente nos extremos, os jovens e os velhos, achando que AIDS tem cura, por exemplo. AIDS é uma doença que é difícil de tratar. Felizmente, houve grandes progressos. Nós temos aí um rol de drogas que ajudam muito, mas mesmo aquela pessoa em tratamento sem carga viral, você não detecta o vírus, não é seguro que ela tenha zero de vírus. Então, você pegar AIDS significa você ter que tomar remédio para o resto da vida e significa risco de morte, risco de sofrimento, etc. E um monte de remédio que vão dar interação entre si, né? Não precisa... Sabe, o senhor está falando isso? Eu gosto muito dessas rodas de conversa e já tive em algumas onde eu fiquei bastante assustada como uma profissional da área da saúde, porque tem todos os tipos de grupo, inclusive os grupos que falam, não existe grupo de risco, né? Eu fico bastante preocupada com algumas falas hoje, né? Que ficam até no inconsciente aí coletivo, onde, não, se eu peguei, eu vou no dia seguinte e tem a PEP. Não é assim, gente. Então, eu não vou... Não, eu tive uma relação, fiquei grávida e a pílula no dia seguinte. Não é melhor. Qualquer doença, qualquer questão, vamos fazer de uma forma preventiva, né? Nós estamos com um especialista da área da saúde, tem uma leviandade hoje em dia, né? Tudo bem, tudo pode. Então, no carnaval, não, nem tudo pode, gente. Talvez, será que, assim, os anos se passaram? Eu já estou com quase 40. Já fizemos isso. Né? E peguei muitas campanhas em relação. Eu não tenho visto tantas campanhas como antigamente. E
juventude, né, não se fala. Se fala em campanhas de várias doenças, prevenção de várias doenças, e não se fala tanto quanto antes, né, Sim, já da não se fala prevenção mais. em relação à AIDS. Então, talvez isso fica um pouco perdido. Às vezes você assiste programas de televisão como esse e as orientações sempre tem uma dúvida simples, mas por que essa pessoa está perguntando isso? Por que talvez a prevenção não aumente nas faculdades, no ensino fundamental e médio? Né? Porque eu tenho hoje lá 30 jovens que trabalham no meu escritório, de 18 a 22 anos. Eu sinto, às vezes, em conversas de grupos, às vezes no happy hour, que eles não estão tão bem informados, não. Eu acho que existem muitas dúvidas, eu acho que caiu um pouco. Eu acho que eu consigo te ajudar um pouco, né? Essa questão, eu acredito que ela é bem ampla. A questão de 35 anos, falou que eu sou tão jovem, mas não sou não, viu? Tenho já 24 de formada, tenho 46, a gente viu. Eu vi, É né, bom que não parece, né? há 30 anos, a AIDS era uma coisa muito diferente do que a gente vê hoje, né? Nos pacientes, nos hospitais e tudo mais. Mas o que eu vejo que ainda é a sensação que eu tenho da prática clínica, mesmo, né, das palestras, é que a questão orgânica ficou um pouco separada, né, a questão física aqui, né, com especialistas médicos, da questão da emoção e de falar de sexualidade com afetividade, de trazer esses jovens para mais próximo e de quebra de tabu, porque eu tenho falado bastante, gente, use o preservativo mesmo nas relações estáveis. Então estou falando lá com um grupo jovens, né, então lá estou com namoro fixo, começou a namorar. Namoro fixo hoje em dia às vezes já é 2 meses, né? Porque tem a coisa do ficante. Então começou a namorar, então estou namorando. E aí, de repente, a pessoa saiu com outro. Eu falo, olha, se for pular cerca, o preservativo tem que ir na frente. Ou se não tiver o preservativo, não vá nos finalmente. E aí a pessoa, o que acontece é traz aquela doença, como o Dr. Roberto falou, silenciosa, e às vezes só vai perceber, porque eu já tive paciente assim, quando vai fazer o pré-natal, a esposa vê que ela está com sífilis, né? E de onde veio essa sífilis? Entre outras questões aí. Então, hoje em dia, acho que não é demais a gente falar que os jovens, pelo avanço farmacológico, se acham muito super-heróis. Mas, assim como nós temos um avanço na medicina, a gente tem um avanço das cargas virais e temos que usar todas as medidas preventivas e profiláticas, né? E realmente existem mutações, não é? O vírus não é estável. O remédio que funciona hoje não é garantido que vá funcionar daqui a 5 anos. Sim. E existe a tal do raciocínio mágico. Isso não vai acontecer comigo. É isso. Exatamente. Né? Existe um outro problema. Eu acho que o carnaval realmente, talvez as campanhas não estejam sendo tão agudas como deveriam ser nesse momento, porque tem a doença da moda, né? Então agora o Zika... Sim. Sem dúvida que tem uma potencialidade de impacto na sociedade, porque precisa tratar uma criança com microcefalia. Óbvio, precisa tratar, mas que tratamento é esse? Não existe cura. Sim. Uma criança que nasce com microcefalia, ela está marcada para o resto da vida, qualquer que seja o tempo dela. Ela, a família e toda a sociedade. Então, o custo disso, e é óbvio que a Organização Mundial de Saúde está sabendo como isso vai impactar na sociedade mundial, que está tomando medidas para tentar minimizar isso. Então, a Zika passou a ser a doença impactante do momento. E se esquece de outras coisas igualmente importantes e tão impactantes quanto ou mais. Né? Rodrigo, o AVC está entre as doenças que mais matam no mundo. E muitas vezes, né, os que sobrevivem com as suas sequelas não têm noção da importância de um tratamento fisioterápico, a fisioterapia. Exatamente. As famílias, por quê? As famílias é que não se socorrem? Na verdade, aí tem... O paciente que... Existem alguns pontos, né? Dentro do trabalho que eu tenho feito há muitos anos, até por ser fisioterapeuta da área de neurologia, especificamente em pacientes pós-AVC, justamente acontece, poucas pessoas sabem que é uma das doenças que mais mata no mundo, se eu não me engano é a que mais mata, até mais que o câncer, e existem os sobreviventes, né? Os sobreviventes, em grande maioria, ficam com sequelas motoras, não tendo dificuldades parciais ou totais em alteração de movimento de um lado do corpo, incluindo braço e perna.
atrapalhando dentro das suas funções diárias, como escovar os dentes, ou até mesmo dentro de uma das principais, a caminhada, né? Perda de marcha. E quando este paciente não vai para a fisioterapia, não é encaminhado para a fisioterapia especializada, essa sequela ela pode potencializar e aumentar. Então, na verdade, se você tem o auxílio da fisioterapia já desde o início, no pós-AVC, já no hospital, muitas vezes na UTI, né, o médico já coloca ou já prescreve a fisioterapia, você previne muitas sequelas. No momento que ele vem, ele recebe alta e vai para a sua casa, ele precisa dar continuidade diária para que as coisas possam acontecer. Hoje, o principal meio de recuperação de movimentos é a fisioterapia. Rodrigo, você vai me dizer que recupera 100%? Há casos e casos. A gente faz análise, junto com o neurologista, da extensão dessa lesão cerebral, né, para avaliar também a sequela. Mas tem que estimular, o caminho é estimular. O que acontece é que, infelizmente, alguns hospitais, alguns profissionais ainda não prescrevem a fisioterapia ou não a orientam de forma adequada. Em outros casos, muitos pacientes leigos, né, a população, a grande maioria da população, leigos não têm acesso a essa informação e não sabem do que a fisioterapia é capaz, né, não acreditam na recuperação. E esses são mais difíceis de que o fisioterapeuta possa, entre aspas, convencê-lo, até brinco com isso, a gente tem que convencer o paciente de que a fisioterapia pode sim lhe auxiliar, trazendo com a maior qualidade de vida dentre as suas atividades de vida diária. Por isso que eu perguntei, o paciente ou a família que não se preocupam com esse tratamento. Alguns familiares que acabam não acreditando por conta de uma sequela severa, e muitas vezes alguns neurologistas são mais pessimistas. Bem rude, sendo bem mais rude, rudes. o cara, vamos gastar dinheiro aí para Exatamente, exatamente. Isso não é verdade. A gente tem comprovação científica dentre várias técnicas, através da fisioterapia neurológica, neurofuncional, vários equipamentos que auxiliam, né, para a recuperação de marcha, de movimentos e tudo mais. E algumas vezes os pacientes deixam de melhorar por falta de tratamento adequado ou por falta do básico necessário, como um simples posicionamento na sua cama, na hora de dormir, ou até mesmo, alguns pacientes mais graves, na cadeira de rodas, adquirindo outros problemas, como dores nas costas e por aí mais, que não são sequelas diretas do pós-AVC. Né? Então, isso é bem complicado. A população ficar mais atenta, se conhecer alguém que sofreu um AVC, procure um fisioterapeuta, independente da prescrição médica, você pode procurar um fisioterapeuta da área de neurologia, porque é o caminho para poder melhorar. O senhor quer acrescentar, doutor? Não, nada não. A gente em plástica vê tratamento de sequela como tratamento de escara de decúbito, principalmente. Também. E vocês têm uma função muito importante na prevenção, inclusive, de escara de decúbito. Principalmente na UTI, né? Por isso que eu disse, já começando como fisioterapeuta na UTI, como as mudanças de decúbito, a gente consegue prevenir úlceras por pressão, as escaras, né? Infelizmente, muitos pacientes vêm com a escara, e a escara, ela dificulta a recuperação, porque você tem um tempo maior, a demora da cicatrização, e esse paciente ele não pode, dependendo da região da escara, muitas vezes na região lombar, né, ou até mesmo quadril, na parte lateral, você não pode trabalhar a movimentação para estimular a recuperação. Então, o paciente perde meses com a questão da escara para iniciar o tratamento adequado, né, ou mais avançado na fisioterapia. Então, se conseguir prevenir, melhor ainda. Não, só fazer um comentário que a neurologia teve um progresso enorme nas últimas décadas, e o AVC, o derrame, né, que leva a uma perda, às vezes, substancial de tecido do cérebro, assim como o trauma, a gente vê recuperações hoje incríveis que mudaram a história. Exatamente. Um caso público, que é do Herbert Viana, né, que foi trauma, não foi AVC, mas que dá para a gente comparar. No acidente, a banda falou que não ia mais tocar, que não tinha mais como ele se recuperar. E ele continua sendo um bom músico, cantando e com shows aí, estando na estrada. Um outro caso público também, um ex-jogador zagueiro, esqueci o nome agora, foi técnico do Vasco, sofreu um AVC em campo, e Ricardo Gomes. Sofreu um AVC em campo, e tive acesso, né, à tomografia, à ressonância,
A extensão, não, foi quando ele estava no Vasco. Ele chegou até, acho que nos dois. Mas no São Paulo foi leve, no Sim, Vasco ele sim. foi bem forte, no Maracanã, se não me acreditou engano. quando teve no São Paulo. Ele é um técnico muito nervoso, né? E ele foi para a recuperação. Não se acreditava naquele burburinho, né, nos bastidores, que ele pudesse recuperar tão bem pela extensão da lesão, pela análise clínica e da ressonância magnética, o exame complementar. Ele hoje tem uma vida normal, não ficou com nenhuma sequela, porque ele intensificou, investiu em fisioterapia diária. Óbvio que ele tinha acesso a boas clínicas, a ótimos profissionais, por estar no meio esportivo, né? Isso também favorece. Perfeito. Como toda quarta-feira, Dr. Nelson Letísio. Boa tarde, Dr. Letísio. Boa tarde, Jacopé. Como eu vou Dr. Letísio, que é cirurgião plástico, participa conosco toda quarta-feira. Boa tarde, Dr. Letísio. Boa tarde, Jacopé. Tudo em ordem aí? Dr. Letísio, vamos falar sobre o uso de laser nas clínicas para tratamento estético, Dr. Letísio. Quais tipos de tratamentos com laser o senhor recomenda e quando são indicados? Olha, Zancopé, o estudo... Bom, antes de mais nada, Zancopé, eu queria dar um abração no Aulos Albano. Olha, um excelente cirurgião plástico, ele está aí representando muito bem a nossa categoria, viu, cara? Aulos, um abração, viu, cara? Um abração. Seguinte, Zancopé, o laser em clínica de cirurgia estética deve ser, o laser de alta potência, ele deve ser utilizado por médicos, né? Por médicos e por pessoal credenciado para o uso dele, porque são aparelhos de alta potência que podem causar lesões, às vezes lesões irreversíveis. Então você tem desde o início do laser, o Rubi, o Alexandrita, que vieram para fazer inicialmente tratamento de vaso, essas coisas todas, que você poderia fazer. Depois o Alex, o Alexandrita, foi usado também para depilação. Aí foram evoluindo. Aí apareceu o laser Neo de Miyagi, depois apareceram os lasers Kill Switched, ou seja, são lasers que eles trabalham não em milissegundos, eles trabalham em nanosegundos. Eles são extremamente rápidos. São lasers que foram usados para tratamento de pigmentos, né? Então são pigmentos tipo tatuagem, que você coloca na pele, e esses pigmentos eles têm que ser tratados com laser de altíssima velocidade, porque você não vai, o cromóforo é a tinta, então você não consegue com laser em milissegundos, eles têm que ser em nanosegundos, então você faz uma explosão da tinta, então você não trabalha com aquecimento, e sim com uma fotoenergia. Então faz com que a luz ela venha com muita intensidade sobre a tinta, então faz uma explosão e os macrófagos vão conseguir fagocitar os fragmentos da tinta. Depois você também tem o laser de corante, que é o laser Flash Lamp Pump Dye Laser, que é para tratamento de vaso. Você tem o laser de diodo, que são os lasers também para tratamento de fazer depilação. Então, o laser mais assim, eficaz para depilação é o Neo de Miyagi. E você também tem, Zancopé, a luz pulsada. A luz pulsada ela trabalha em torno mais ou menos de 400 a 1.200 nanômetros. Então você pode fazer tratamento de lesão pigmentar, você pode fazer tratamento de pelo. Eles são menos eficazes um pouco que os lasers específicos, porém o laser tem muita especificidade, cada comprimento de onda ele vai atuar num cromóforo específico. O cromóforo é o que você quer tratar. Se você vai tratar vaso, você vai ter o cromóforo que é a oxihemoglobina. Então você vai tratar o pigmento de ferro que existe na hemoglobina. E você, no cromóforo da pele, você vai é a melanina. No pelo também melanina. Então, cada especificidade você tem um laser para essa utilização. Então é difícil você querer pegar, por exemplo, um Alex, que é um laser de Alexandrita, 694 nanômetros, e você vai falar, não, vou tratar a efélide, que é a sardinha do rosto, não vai funcionar. Então, Zancopé, o laser em clínica de estética é muito importante. Tem alguns tratamentos que são específicos, você não consegue a mesma eficácia com outro tipo de tratamento. Então,
é muito, muito interessante. Eu faço parte da Sociedade de Laser, eu sou fundador da Sociedade de Laser. Nós trabalhamos com laser há 18 anos, não tem nenhuma novidade no mercado. Apareceu outro Einstein para fazer outra teoria que ele fez para fazer o laser, que é a emissão espontânea de energia, tem toda uma teoria atrás disso. E você também tem os lasers de baixa potência, que geralmente é o hélio neônio, são os LEDs azul, âmbar, infrared, e você também tem o laser vermelho. Então, Zé Compé, é uma amplitude de tratamento muito grande. E é difícil falar para você, o que você faz com laser em cirurgia estética, em clínica de estética? Qual é o mais importante? Aquela pecinha que fica atrás do aparelho, Zé Compé. Você tem que saber usar o aparelho, você tem que saber o que você tem na mão e o que você quer tratar. O que eu falei, não vai dar para tratar efélides com laser de alexandrita. Então, é mais ou menos por aí, Zé Compé. Funciona o laser? Funciona muito, mas a pecinha atrás do laser é o mais importante de tudo. Retornaremos em instantes. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da Terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição.
Gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Conosco hoje o urologista Dr. Roberto Vaz, a sexóloga Lela Monteiro, o fisioterapeuta Rodrigo Pérez e o cirurgião plástico Dr. Aulos Albano. Dr. Aulos, Diga. cirurgia plástica precisa de algum preparativo? Eu não estou falando do senhor. Precisa. Não me olha, porque normalmente cirurgião plástico, quando eu pergunto, eu tenho jeito, começa a achar muito defeito. Você não tem jeito. Esse é o problema. Mas do ponto de vista do paciente, deve ter cuidados, não aqueles apenas que o senhor prescreve. É muito importante, porque às vezes um pequeno cuidado antes evita um problema grande. Então, o que a gente puder fazer para evitar problemas, principalmente, quer dizer, é lógico que na medicina inteira, mas principalmente em plástica, a gente tem que ter um cuidado especial com isso, porque a gente não quer ter nenhuma sequela, a gente não quer ter nenhum problema no pós-operatório. O senhor médico, Isso. o senhor médico não quer que Isso, paciente que não tem jeito... E o paciente também não quer sofrer nenhum problema. Não, mas eu estou fazendo a análise sobre o ponto de vista do médico. O médico é quem menos quer problemas. Sim, claro. Correto? Porque os problemas sempre... eu acho difícil alguém que trabalhe na área médica e que não se importe com o paciente. Sim. Né? A gente sempre se importa com o paciente. Claro. Eu acho que todos aqui se importam com os seus pacientes. Então, existem, às vezes, coisas muito simples de pré-operatório que às vezes não são atendidas. Assim. Doutor Aulos, Então, vou fazer uma colocação que gostaria que o senhor respondesse. Aí eu sou o paciente do senhor, vou passar por algum procedimento e tal. O senhor me dá lá um questionário, mas eu sonego algumas informações. A primeira coisa que a gente costuma dizer para o paciente é o seguinte: olha, você vai operar, tem uma série de informações que a sua segurança vai depender disso. Então, a gente procura que comum. Realmente... O que eu estou falando aqui parece um absurdo, mas isso é comum? Acho que mas às vezes todos. tem paciente que acha que não tem importância. Por exemplo, no caso do doutor Roberto, que é urologista, né? Aqueles machões que vão até ele já chegam e já informam que não tem nada. Eu estou vindo aqui só por uma rotina, mas eu não tenho nada. Eu acho que na nossa área, quando a gente, uma das áreas impactantes na questão de sexualidade, quando você põe um implante de prótese peniana. Eu acho que o Aulos pode até falar bastante sobre isso, porque às vezes a pessoa acha que ele pode escolher o tamanho, o modelo, a grossura, claro que não, né? E na realidade você tem que ver uma compatibilidade. Claro. Se chega uma pessoa, uma mulher milagre, fala, eu quero uma prótese de 500 ml no seio. Como é que faz o Aulos? Né? Dificilmente. Pois é, doutor Aulos, voltando, Mas, parece assim, que é uma então, ironia, mas eu acho que é muito importante. Eu costumo aconselhar, assim, por exemplo, para o paciente para não confiar na memória. Faz uma listinha do medicamento que você toma e do medicamento que você tem alergia. E leva no dia que você for internar. No dia que você for internar, o seu médico vai falar, olha, a sua operação está marcada para as 8 horas. Sim, mas antes disso, ela tem que passar com controle de enfermagem para ver pressão, para ver temperatura, para ver uma série de coisas. Então, a gente pede sempre para internar, no mínimo, 2 horas antes. Um pouquinho por causa de burocracia de hospital e bastante para fazer os exames clínicos pré. Outra coisa, a gente sempre pede para o paciente avisar se tiver gripe, se tiver com tosse, se tiver com febre. E para evitar bebida alcoólica e refeição muito pesada na véspera. Agora, o que a gente faz muita questão mesmo é que ele diga os medicamentos e as coisas que toma. Independente, porque a gente precisa saber disso. O cirurgião e o anestesista têm que saber disso. Então, apesar medicações,
Pode ser medicação prescrita ou não prescrita, mas precisa falar. Se eu chegar para o senhor e disser que Drogas. gosto de bala e doce, o senhor já sabe o que é? Isso eu já sei. Eu não sabia, mas hoje eu já sei. Isso aconteceu comigo, uma paciente, até uma moça muito bonita, que era modelo, e eu perguntei se ela tomava alguma coisa. Algum medicamento. Algum medicamento. Ela falou, só bala e doce. Aí eu falei, bom, para modelo, bala e doce deve ser proibido, mas não fazia muito sentido. Numa baladinha mais nervosa, né? Não, isso Bala é e gíria. doce. É gíria. Eu não sabia gíria, porque eu tenho 70 anos, eu não São sei mais. psicotrópicos, quase. Não, é psicotrópico mesmo. É LSD e êxtase. Né? Então, se a gente lida com isso, a gente tem que saber até a gíria da coisa. Mas essa informação é essencial. E aquela paciente claro. deprimida, né, doutor Aulos, Então. que tem um problema emocional grave, que não fala nada, para de tomar o antidepressivo, Isso. depois volta a tomar de qualquer jeito, e aí está sempre insatisfeita porque parou o antidepressivo e está insatisfeito com o resultado cirúrgico, Exatamente. não pelo resultado, mas pelo próprio quadro psíquico. Eu tenho muito receio de paciente depressivo. Sim. Né? Hoje os antidepressivos estão melhores, mas antigamente, quando só era tricíclico, o tricíclico interfere muito com a anestesia. Ele pode dar um grande bode na anestesia. Então, tricíclico a gente aconselha a suspender. Outras coisas que a gente precisa suspender, e às vezes o paciente não sabe, por exemplo, aspirina. Aspirina é anticoagulante. Né? Precisa suspender. Outros medicamentos de circulação, que são vasodilatadores, também devem suspender. Ginkgo biloba. Ginkgo biloba Que deve as suspender pessoas acham também. que não é Isso. remédio. Acho que não faz nada. Nem cita, às vezes. É né? vegetal, é medicação homeopática, eles acham. Não é. E um grande Precisa sangramento, suspender. Alguns diuréticos também. Né? Alguns diuréticos podem interferir com a anestesia. Mas as pessoas que o procuram, as pessoas que procuram atendimento médico, qualquer que seja, nós estamos falando especificamente de cirurgia plástica, é a tua área, né? Mas as pessoas não têm consciência, o doutor Roberto citou, como é ginkgo biloba, né? Ginkgo biloba. Compra pela internet, aqueles negócios. Muito comum, a pessoa toma. E Mas depois não- sangra para burro na cirurgia e não sabe por quê. E muitas vezes não relata esse fato, mesmo quando é Isso. perguntado pós, né? Exatamente. Né? E nunca é falado. Eu falo que num consultório de análise, o primeiro paciente, quando ele se apresenta, pegando o gancho também do Dr. Roberto, ele fala, não tenho nada, vim aqui porque minha mulher queria que eu viesse. Então, está tudo ótimo. Na terceira sessão, então, nós estamos tendo relação uma vez por ano só, já muda. E né? esse Então, ano agora? Não, esse ano ainda... Vim aqui porque esse ano está valendo. Não, porque eu estarei vindo aqui com a senhora, então já que a senhora perguntou, nós vamos já ter uma profilática. Vim esse ano porque está programada para esse Então, ano. em geral, eu já sei. Então, ninguém nunca tem problema. Veio porque o outro, não Sim, porque sim. ele. E depois vai passando, vai tendo a transferência, a pessoa vai confiando, ela vai permeando ao processo terapêutico e vai falando de fato que ela sim, né? E que todo mundo tem uma questão. Falar que ninguém precisa de terapia é mentira. Vamos incluir-nos também, né? Porque é muito bonito a gente estar socialmente bem na fita, assim que os jovens falam hoje em dia. Doutor Roberto, os pacientes só negam informações para o senhor? É difícil. Olha, eu tenho acompanhado uma evolução positiva de abertura. Eu também tenho uma atitude ativa, que muitos médicos não têm. Tem uma pesquisa até mostrando que o médico até procura se esconder. Porque Médico o médico não vai a médico. Não é. Com relação à parte sexual, às vezes o médico... Estou lhe sim, falando, não, médico não vai. Eu vou lá, não, médico, para quê? Entendi, mas assim, é muito difícil para o paciente falar de sexo e às vezes é difícil para o médico também. Então é comum a gente perceber que tem sensível, não, tal, vai
colocando outras coisas, na saída fala, também tem mais um probleminha, eu tenho ejaculação precoce. Quando No está final, abrindo, né? tá abrindo a embora. maçaneta da porta. Assim, pô, agora que vai começar a consulta, né? Quando, na realidade, é uma Isso coisa aí. comum como qualquer outra. Claro. Eu acho que em Sem cirurgia dúvida. plástica deve ter também as dificuldades é a da mesma pessoa coisa, né? falar os defeitos físicos, né, que ela Sim. tem. Você precisa... Só contigo, Rodrigo, que ninguém reclama. Você já chega com o paciente. Na- O paciente está na mão, literalmente. Não, mas já aconteceu, porque estou ouvindo vocês falarem, estou lembrando de algumas histórias. O paciente, você faz uma análise, né? E o exame físico para entender a dificuldade, o que ele consegue, o que ele não consegue, e o que ele tem uma certa dificuldade em relação ao movimento. E alguns pacientes mascaram, né? Às vezes ele tem aquele movimento, ele mascara, engana, esconde um pouco. Já aconteceu também em classificação de atletas para basquetebol, cadeira de rodas, onde você vai classificá-lo de 1 a 5, e o 5, na verdade, é aquele que tem uma maior dependência. O 1, na verdade, é o que tem uma maior dependência. Os 5 seriam amputados. Esse 1 é talvez um pós-AVC, uma lesão medular e tudo mais. Ele mascara um pouco, às vezes, alguma alteração que ele tenha, quer enganar o classificador, para poder ter uma pontuação maior, porque dentro da quadra você tem um número, acho que 12 a 14. Então, a gente vê muito, né? Atletas aí da área, agora tem a Paralimpíada também esse ano, após a Olimpíada, que mascaram um pouco para ter, né, uma classificação maior para poder jogar. Então, isso eu já até tenho um exemplo, pegando o gancho de vocês aí, já vi muito. Fisioterapia. Eu não gosto daquele termo de melhor idade, que eu acho melhor idade aos 30 anos. Mas... Melhor idade é uma piada, né? Não é aos 30 anos a melhor idade? É uma piada isso. Mas no caso de pessoas na velhice, a fisioterapia, realmente a prática, né, ajuda? Qual é a indicação realmente? Sim, só uma introdução, né? Na verdade, nós envelhecemos diariamente. Desde né? que Então, nascemos. desde que começamos nasceu. a envelhecer. Eu falo isso porque hoje a gente tem investido muito em prevenção, porque eu tenho uma avó de 85 anos e a gente brinca, né? Ela vai mais ao médico agora, né, com maior frequência, ela e meu avô, 85, 87, um médico, né, fala assim, toma sol por conta da osteoporose lá no quintal da sua casa, faz isso, caminhada, tal. Aí eu, como fisioterapeuta na área de prevenção, estou tentando mudar um pouco essa coisa que é uma coisa comum, de que você tem 30 anos, vai tomar sol, vai fazer caminhada. Você tem 40 anos, vai tomar sol, vai fazer caminhada. Na verdade, é manter o seu corpo em movimento para chegar, talvez, na terceira idade, enfim, acima dos 60 anos, o indivíduo que se classifica como idoso, né, tem algumas discussões em relação a isso, para chegar muito bem. Porque, na verdade, eu só vou ter um bom envelhecimento, de 60, 70, 80, vai depender muito do que eu fiz a vida toda. Né? Então, se eu estou com sobrepeso, se eu tenho problema de coluna adquirido, isso, na verdade, potencializa quando eu tiver 70, 80 anos. E quando eu tiver essas dificuldades, aí sim vem a fisioterapia, que pode auxiliar, mas tratar já, às vezes, de sintomas, como a dor, principalmente, melhorar a postura, mas o problema em si, como uma hérnia de disco, um quadro de artrose, os doutores estão aqui, podem falar melhor, não tem cura. Né? Então, na verdade, você trata os sintomas e traz qualidade de vida. Então, se a gente pensar que a gente pode prevenir, né, os jovens aí de 20, 30, né, que também não estão se cuidando, né, que Eu vou pegar o gancho uma dele, incidência viu, grande de hérnia de disco, É. que antes dizia-se que era apenas em idosos, né, com quadros de artrose, hoje a gente tem uma incidência muito grande de jovens de 20 a 30 anos, até por conta de sobrepeso, academias, esses treinamentos malucos aí que estão inventando, que sobrecarregam muito a coluna. E esse indivíduo, se chegar aos 60 com a coluna razoável, já vai ser uma grande vitória. Viu? Eu vou pegar o gancho, porque é pertinente à área de todos aqui, que é a fisioterapia urológica ou uroginecológica, Sim. que todo mundo trabalha abdômen, né, membros superiores e inferiores, mas ninguém trabalha a questão do períneo. Exatamente. Hoje, né, o assoalho pélvico é importantíssimo, né, eu falo que o assoalho pélvico é a base do tronco. Os iogues cuidavam disso, né? Há 6 mil anos atrás eles já cuidavam disso. E todo mundo imagina que E nós incontinência esquecemos. urinária é uma questão, né, só de mulher, a prevalência é maior nas mulheres, e não é só na terceira idade. Eu tenho um paciente com incontinência urinária, né, de urgência, né? Então, eu tive uma paciente que foi para a França, quando ela foi tirar foto na Torre Eiffel,
foi xixi perna abaixo. Imagina, né, o desconforto Constrangimento. o constrangimento. E ela já tinha um sintoma. Então, que parece, não, estou perdendo um pouquinho de xixi. Esse pouquinho, vamos começar antes. Tudo que a gente começa antes, a gente consegue um tratamento melhor, né, mais eficaz. E isso vai para essas áreas todas. Não vamos só tomar sol depois que não tiver... Sim, né? sim, Então, exatamente. vamos fazer já o períneo. Aqui nós podemos estar, Claro, vocês claro. de casa nos ouvindo, podemos estar contraindo e relaxando. O doutor Roberto falou lá da questão da próstata. Vamos fazer um xixi gostoso, gente. Assim, sentar, a mulher sentar e fazer, e o homem também xixi com calma, né? Hoje, muita gente fala da urologia, mas tem a proctologia. Até o cocô gostoso, gente. As mulheres prendem tanto, aí reclamam que o cirurgião plástico está com Mas, aquela barriguinha. É porque, né, Olha, não se tem uma você higiene, me não permitir, eu lembro uma vez um paciente que eu operei de próstata, na hora que tirou a sonda, né, fica com a sonda, ele começou a fazer xixi e falou, ai, eu falei, nossa, o que está acontecendo? Nunca podia imaginar que fazer um xixi era tão gostoso. Quer dizer, a pessoa só vai perceber na hora que falta aquilo que ela tinha antes, né? Não, vamos ter uma vida mais gostosa, né? Vamos ter Sem mais dúvida. prazer. Doutor Roberto Vaz, que é urologista, uma última pergunta. O exame de sangue substitui o exame de toque? Não substitui. Geralmente, quando você tem um tumor de próstata, aquele examinho, o PSA, existem outros marcadores, mas o PSA é o mais comum. é o antígeno prostático específico, é o que está estabelecido, ele tende a aumentar. Mas, às vezes, tumores agressivos, eles não produzem PSA. E você Perfeito. pode encontrar no toque. Assim como, às vezes, a gente já encontrou um nódulo na próstata, mais de uma vez, e com PSA dentro dos limites da normalidade. Tem uma forma de localizá-lo, um endereço? Meu? Sim. Pode ser pelo site www.robertovajuliano.com.br. Acho que é melhor do que... Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu que agradeço. Obrigado por estar compartilhando com essa mesa aqui de alto nível. Lela Monteiro, grato por pela Rádio Globo ter permitido que você participasse conosco. Muito obrigada, uma honra estar aqui com vocês. Para me encontrar, vou pegar o gancho também, pelo site acho que é o mais fácil, www.lelamonteiro.com.br, é Lela com H no final, e estou aí em todas as redes sociais, Instagram, Facebook. Até eu falo, se você puder compartilhar não só com aquela sua melhor amiga, mas aquela pessoa que está te incomodando, ou o seu marido que não quer, né, ir ao médico, tem sempre lá um bate-papo, uma entrevista como essa. Acessa, compartilha, que você vai ver, além da sua vida ficar melhor, da sociedade também. Rodrigo Pérez, como eu acesso a Central de Fisioterapia? Bom, nós temos um site, centraldafisioterapia.com.br. Tem meu e-mail também, eu procuro responder todas as pessoas, tirando todas as dúvidas o quanto antes, que é rodrigo.perez, e é centraldasaude.com.br. E não tá? esqueça o livro para a gente apresentar. Exatamente. Como é o nome do livro? Eu lancei um livro recentemente, no ano passado, chama-se O que Aprendi com a Fisioterapia. Na verdade, conta um pouco da minha história nesses 18 anos de fisioterapia, mas seria mais voltado para incentivo, né, para trazer para estudantes que venham, né, para a fisioterapia e mudarem a história. Sim, tem no nosso site. Eu tenho um site, exatamente, também tem no site fisioterapeuta rodrigoperez.com.br, ou até em todas as livrarias em São Paulo, né, em mais 6 capitais que a gente atua, Rio de Janeiro, BH, Brasília, Curitiba e Porto Alegre. Muito obrigado, aprendi muito aqui com vocês, muito obrigado. O senhor é mais gentil do que o Dr. Roncati, que ele começa a achar defeito, o senhor disse não tem jeito, já me tranquilizou. Desculpe, você... já me tranquilizou. Então, tem algum... Resolvi o seu problema. Sim. Tem algum endereço que a gente possa localizá-lo, doutor Olha, Alves? a gente, como em cirurgia plástica, a gente é muito visado pelo conselho. Sim. Então, eu prefiro que, se alguém quiser entrar em contato, que entre em contato com a produção do programa, que a produção do programa tem o meu cadastro, tudo. Né? Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Obrigado a vocês e a essa mesa simpática.
Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Cultura, na TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.